mais uma vez nós estamos aqui e nesta oportunidade nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Particularmente, eu amo falar sobre a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é tudo na nossa vida, é ela quem nos guia, é ela quem, todas as vezes que lemos, quando estamos aflitos, é ela que nos dá o norte, quem nos direciona, e é a Bíblia quem tem resposta para tudo, pois é a boca de Deus falando conosco. Tá certo? É um prazer imenso ter você aí do outro lado, prestigiando o nosso trabalho. E quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, pedir a você que se inscreva, Depois de se inscrever, acione lá o sininho para que você possa receber sempre que nós tivermos vídeos novos, E compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho, a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. O intuito desse canal não é outro senão propagar as Santas Escrituras. E tendo dito isso, vamos para a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1, diz a Bíblia Sagrada: E Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9, às 3 horas da tarde. E era levado um homem coxo de nascença, o qual era colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. E vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos nele, e disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuímos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o tomando pelas mãos direita, o levantou, e ele ficou de pé sobre os seus tornozelos e se firmava. Glórias ao nome de Jesus. Nós estamos, meus amigos, meus irmãos, observando que Pedro e João, agora homens capacitados, cheios do Espírito Santo, pois aquela promessa a qual Jesus havia lhes dito: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês venham ser revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, havia se cumprido na vida dos discípulos, que estavam agora cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo havia descido sobre eles no dia de Pentecostes, começaram a falar em outras línguas, o poder do Espírito Santo começou a tomar posse desses homens que eram seguidores e que dariam agora seguimento na obra desse nosso Cristo amado. Por exemplo, Pedro e João. Quem conhece a história de Pedro sabe que Pedro teve altos e baixos enquanto seguia a Jesus, enquanto Jesus estava caminhando sobre a terra. Mas agora Pedro é um homem convertido de verdade, um homem de caráter, um homem que tem a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Foi justamente na descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja daqueles dias é que Pedro recebeu a autoridade para poder pregar com ousadia a palavra de Deus. Juntamente com João, com Estevão e com outros homens
eles receberam poder. E agora, a hora nona, às 3 horas da tarde, eles iam diariamente subir para o templo orar. E eles estão subindo dessa feita agora. E quem é que está sentado à porta do templo? Templo chamada Formosa. Templo que Salomão construiu. Templo que Herodes, ele reedificou ou ele restaurou. Está Pedro e João para entrar no templo. Lá na porta do templo, com uma sacolinha pedindo esmola, estava um coxo. Todo mundo que passava, ele pedia esmolinha. Mais ou menos assim: por favor, me ajude, me dê uma esmola. Sou necessitado. E a Bíblia diz que ele recebia algumas esmolas. A história diz que a sua família era quem os levava ali para pedir esmola. E posteriormente voltava a buscá-lo mais tarde. E em um desses dias, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, aleluia, está subindo para o templo. Está subindo para o período da oração, às 3 horas da tarde. E quem é que está sentado à porta daquele templo? O moço doente dos pés. E ele então vai se dirigir a Pedro e João, estendendo as mãos, pedindo esmolas, como pedia para os demais que por ali passavam. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos naquele homem doente dos pés, disse para aquele homem: olha para nós aqui. Nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos aqui nós te damos. Levanta-te e anda em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que algo novo começou a acontecer na vida daquele moço doente dos pés. O coxo da porta do templo Formosa. A Bíblia diz que Pedro e João, após lhe dirigir palavra de autoridade, de cura e de milagre, tomou aquele moço pelas mãos e disse: levanta e anda. E ele se firmou sobre os seus tornozelos e se firmou e começou a caminhar para a glória do nome do Senhor Jesus. Passou a seguir a Pedro e João, diz o texto, que saltando e louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. O milagre está acontecendo. Maravilhas está acontecendo. Os apóstolos agora estão com ousadia. Não obstante as perseguições, tanto de Roma como dos que praticavam a religião, eles não paravam de pregar e de anunciar e de falar com ousadia e com autoridade a palavra do Cristo que lhes comissionou a pregar esta palavra. E a Bíblia diz que aquele coxo que foi curado entrou no templo e saltitava e gritava e louvava a Deus com alegria, pois o milagre havia acontecido na vida daquele homem. Não era para menos. Quanto tempo aquele homem ficou ali imprestável, humilhado, sendo debochado. Era humilhante para aquele homem. Todas as manhãs ele era deixado ali para pedir esmolas e voltava para casa cansado. Mas naquele dia em que Pedro e João, cheios de autoridades, vai passar por ali, porque crente precisa ter autoridade. O homem de Deus precisa exercer a autoridade que o Senhor lhes deu. Dizer: levanta e anda. Dizer: receba o milagre. Dizer: seja curado.
dizer seja abençoado. Foi o que aconteceu na vida daquele moço. Ele passou a andar para a glória do nome de Jesus. Agora você me pergunta qual foi o motivo pela qual Pedro e João liberou uma palavra de cura para aquele moço e ele foi curado. Observa vocês que eles estão indo para a oração. E não era só aquele dia, aquela tarde. Era todos os dias, todas as tardes, todos os momentos. Eles estavam andando de lado a lado com as Escrituras. Eles estavam andando de lado a lado com os ensinos de Jesus. Eles estavam praticando aquilo que Jesus lhes havia pregado. Quando eles receberam o Espírito Santo sobre eles, que eles falaram em línguas estranhas, o Espírito do Senhor se apoderou deles. E agora eles começam a anunciar com autoridade. Eles começam a pregar com ousadia, a ponto de colocar os paralíticos em pé, a ponto de abrir a visão dos cegos, a ponto de fazer com que demônios fossem repelidos em o nome do Senhor Jesus. A oração, ela nos leva a conectar e a estar mais junto de Deus, para que milagres como esses e semelhante a esse possam seguir e acompanhar o nosso ministério. A oração nos coloca mais próximo de Deus. Pedro e João eram homens de oração. A oração ela é a chave que abre portas. A oração é a chave que desamarra os amarrios da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele coxo agora não precisaria de que ele viesse a ficar na porta daquele local pedindo esmola. Poderia trabalhar agora livremente. Poderia ganhar o pão de cada dia de uma outra forma. E justamente naquela tarde, não precisou a sua família vir buscá-lo. Ele voltou sozinho, caminhando para a glória do nome do Senhor com seus próprios pés. E terminando aqui, eu quero dizer para você, a oração ainda é o melhor caminho. Precisamos orar. Mais oração, mais vitória, mais bênção, mais milagre. Menos oração, pouca oração, menos milagres, menos vitória e menos possibilidades de portas serem abertas. Tá certo? Se você não tem o hábito de orar, peça força para Deus. Diga, Senhor Espírito Santo, me ajude, pois eu quero fazer parte do manto da oração. Eu preciso orar, preciso regar a minha vida no manto da oração. E você vai ver que todas as vezes que você falar com autoridade sobre alguma enfermidade, alguns demônios, algumas portas fechadas, Deus entrará com providência. Você entra com a palavra de autoridade debaixo da oração e o Senhor, Ele entra com o milagre. Tá certo? Que Deus te abençoe. Preparando Deus, nós estaremos de volta falando uma vez mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.